queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez trazendo para vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Dessa vez uma mensagem de quinta-feira, mas daquelas mensagens tão profundas quanto as de domingo. Bom, o tema que Deus colocou no meu coração hoje foi um tema que eu recebi enquanto Deus ele me instruiu no meu coração a ler o livro de Eclesiastes. Essa semana que se passou, eu li esse livro 2 vezes em 2 versões diferentes e pela graça de Deus, o Espírito Santo me revelou muitas coisas. E uma delas, sendo bem sincero, me chamou muito a atenção. Porque eu pensei, eu percebi através do livro de Eclesiastes, através do livro do pregador, né, como está no início do livro, que se nós aplicássemos isso na nossa vida de verdade, se nós buscássemos isso que o Espírito Santo me revelou nesse livro, nós seríamos muito mais felizes, sabe? Se nós seguíssemos essa instrução de Salomão. Porque parte da infelicidade humana, hoje em dia principalmente, é que nós somos seres consumistas. Hoje em dia, principalmente pela nossa sociedade consumista, a sociedade do consumo, nós sempre estamos em busca de algo a mais, de sempre mais. Você já percebeu, já aconteceu com você de você comprar algo, de você colocar expectativa nessa coisa que você ia comprar, e na hora que você compra, você fica até alegre no início, você fica empolgado, uau, eu estou realizando aquilo que eu queria, mas na hora que você vai ver, passa um tempo depois, e aí vem uma sensação de vazio, de tristeza, e de repente você pensa, caramba, mas será que era isso que eu queria mesmo? Nem é tudo isso. Isso uma vez aconteceu comigo num jogo, por exemplo. Eu me lembro que eu queria muito um jogo, quando eu era mais novo, e quando eu comprei esse jogo, eu fiquei maravilhado. Eu joguei bastante, mas na mesma tarde que eu ganhei o jogo, à tarde eu já estava pensando, nossa, eu estava tão eufórico, mas nem era isso tudo. Nem era isso. E isso está acontecendo muito conosco. Nós sempre estamos em busca de ter algo novo. Nós sempre estamos em busca da novidade. Mas isso está nos matando aos poucos. Isso está tirando a nossa paz, isso está roubando a nossa alegria, está roubando a nossa vida. E saiba de uma coisa, eu não estou falando de algo que eu não vivi, e eu também não estou falando de algo que seja eu que tenha aprendido sozinho, não. Eu aprendi através da palavra do Senhor. E se está na palavra, é como o título da nossa mensagem, é sempre, faça o que está escrito, porque o que está escrito dá certo. Então abra comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 6. Talvez essa seja uma mensagem mais curtinha mesmo, mas é uma mensagem que se você pegar, anotar e começar a praticar, eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz. Porque o engano da felicidade é você confundir ela com alegria. O engano dessa vida é quando nós confundimos felicidade com alegria. E na maioria das vezes nós estamos buscando coisas que só vamos trazer alegria. E por que alegria? Porque a alegria é momentânea. A alegria passa. Ninguém está sempre o tempo todo alegre. Mas se nós não queremos mais confundir alegria com felicidade, nós devemos primeiro aprender o que causa felicidade, o que é felicidade na realidade e o que é alegria. E nós vamos aprender através do livro do pregador que a alegria ela até pode vir com bens, mas a felicidade plena, ela só vem com o temor do Senhor. Eu vou estar lendo na tradução Nova Almeida Atualizada. Eu recomendo você a pegar papel e caneta e anotar, porque tem coisas que se a gente não anotar, na realidade, na maioria das vezes, a gente esquece 86% de tudo aquilo que a gente escuta. Então, se você quer pegar aquilo que você vai aprender hoje, eu recomendo anotar. Se você não puder, tudo bem, apenas ouça e ouça e ouça novamente, porque acredite, não é um conselho meu, foi algo que o Espírito Santo me revelou através da palavra do Senhor. Então vamos lá. Eclesiastes, capítulo 6. E Salomão ele fala aqui: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Para pensar aqui. Salomão ele está falando que o mal que há debaixo do sol, ou seja, na terra,
um mal que há na humanidade é justamente nós termos tudo que Deus nos possibilita ter e nós não termos a capacidade de valorizar. E quando nós não valorizamos, nós não temos o poder. O que é poder? As pessoas demonizam a palavra poder, mas é porque elas não sabem o que significa poder. Poder é simplesmente eu ter a capacidade de escolha de fazer algo. Por exemplo, eu tenho o poder agora de pegar o meu telemóvel. Eu tenho o poder agora de desligar esse ventilador que está ligado. Eu tenho o poder agora de pegar a palavra e poder ler a palavra. Isso é poder. Poder é você ter a capacidade de tomar uma ação. Isso é poder. E o que Salomão ele está falando aqui? Um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade é aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo aquilo que sua alma deseja, ou seja, daquilo que seu coração deseja, nada lhe falta, tudo aquilo ele já concedeu. Porém, Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho, também isto é vaidade, e grande mal. Vaidade significa tudo aquilo que nós achamos que vai nos dar sentido, porém que é passageiro. Tudo aquilo que nós buscamos nessa terra, que é passageiro, na expectativa de dar um sentido à nossa vida, isso é vaidade. Isso é o que é vaidade para Salomão. E Salomão ele vai explicando isso de uma forma assim fenomenal. Ou seja, quantas pessoas que você conhece, meu irmão? Para pensar, vamos olhar fora da Bíblia, vamos começar a olhar para o mundo ao nosso redor. Quantas pessoas que você olha para ela e pelo menos na sua cabeça você vê, caramba, o cara tem tudo. Ele tem carro, ele tem uma família, ele tem riquezas, tem dinheiro, mas ele não é feliz. Quantos ricos nós conhecemos, pessoas ricas financeiramente, que estão morrendo aos poucos, porque elas não têm a capacidade de desfrutar daquilo que elas têm. Isso é algo que, se você olhar biblicamente falando, isso é uma capacidade que Deus dá ao ser humano. Feliz é aquele que Deus concede riquezas, bens, honra, e ele ainda capacita para desfrutar. E quando eu entendi isso lendo esse livro, eu fiquei pasmo, porque realmente é verdade. Se Deus não nos dá a capacidade de desfrutarmos daquilo que nós temos agora, realmente nós só vamos estar em busca de conquistar, 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 ter e ter e ter, e isso só vai ficar para as pessoas depois que virão depois de nós. Nós vamos acabar que nós vamos sempre estar buscando algo e nós não vamos desfrutar daquilo que nós temos agora. Isso é uma prisão que todos nós estamos enfrentando hoje em dia. Mas em nome de Jesus eu quero declarar na sua vida que se você começar a se ajoelhar, a se humilhar diante do Senhor e buscar, pedindo Deus, me dá capacidade não só de querer ter mais, mas de valorizar aquilo que o Senhor já me deu e usufruir, a sua vida vai começar a melhorar muito. A sua vida vai começar a ter sentido de verdade, porque você não vai começar a buscar sentido no bem material, na materialidade, mas você vai começar a valorizar o Senhor, a temer Ele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando você teme o Senhor, você valoriza aquilo que é eterno. E você começa a ter capacidade de desfrutar aquilo que Deus permite você ter aqui nessa terra. Você precisa correr atrás de Deus, porque aquele que corre atrás de Deus, Deus confere a ele poder para usufruir daquilo que Deus lhe permite ter enquanto está nessa terra. Então vamos continuar a leitura. E se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Salomão, ele continua aqui nos explicando o seguinte: melhor seria um aborto do que uma pessoa que foi permitido ela nascer, ela poder conquistar, mas não ter a capacidade de usufruir as coisas dessa terra. Porque que vantagem essa pessoa tem? Para pensar logicamente falando. Que vantagem essa pessoa tem de uma criança que nasceu morta? Essa pessoa não tem vantagem nenhuma, porque uma pessoa que só está apenas existindo, se você está vivendo dessa forma, se você está existindo dessa forma, saiba que Deus tem vida para poder te dar, meu irmão. Porque Jesus Cristo, ele fala, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância.
Não caia na mentira de Satanás de apenas acreditar que você está aqui nessa terra apenas para existir. Não! Você pode sim usufruir daquilo que Deus tem preparado para você, desde que os seus olhos estejam firmados no reino dos céus e não nessa terra. Porque quando você tem seus olhos firmados no reino dos céus, aí sim, tudo que você vai conquistar aqui nessa terra vai ter um propósito. Porque você não vai querer só ter para você, mas você vai querer compartilhar aquilo que você tem. Ou seja, você vai usufruir aquilo que você tem com as pessoas. Então, aproveite aquilo que você tem. Pare apenas de querer desejar, de querer simplesmente ter e ter e ter, e não buscar a capacidade no Senhor de poder usufruir daquilo que você tem. Porque isso só vai te deixar mais frustrado com a sua vida. E você vai começar a perder o sentido de vida. E como Salomão fala, isso é apenas vaidade. Vaidade de vaidades. Ou seja, é um engano. Você está buscando na materialidade um sentido para a sua vida. Mas o sentido de vida não está na materialidade, está na eternidade. Porque assim Deus o fez. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca. Contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. É um fato. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Olha aqui o que Salomão está falando. E foi esse o versículo que quando o Espírito Santo ele tocou no meu coração e eu entendi isso, eu fiquei realmente, sabe, eu diria que até extasiado, porque se tem uma coisa que é uma dádiva de Deus, se tem uma coisa que é bom demais estar na presença de Deus, é quando você começa a ter uma vida entendendo o que funciona e o que não funciona na vida. É quando você começa a estar tão íntimo de Deus que você começa a aprender de verdade, você começa a ter mais gosto pela vida. Porque uma vida que você não entende como ela funciona, não tem sentido nenhum. Você não consegue encontrar um propósito, um sentido. Então, glorificado seja o Senhor, por Ele nos explicar, através da sua palavra, o que funciona. Então Salomão ele fala o seguinte, preste bem atenção nesse versículo, porque esse versículo resume tudo isso que eu estou te falando aqui. E é exatamente tudo aquilo que eu venho te falando. Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Melhor é o que os seus olhos já podem ver do que aquilo que você vai conquistar. Melhor é o que já está na sua frente do que aquilo que você ainda vai obter. Por quê? Porque você já tem. Porque você já pode usufruir agora. E quando você está sendo uma pessoa que está infectada pela sociedade atual com o consumismo, com a ansiedade, você não consegue fazer isso. Você está sempre à procura de outra coisa, de ter o melhor celular, por exemplo. Aí eles já estão lá fazendo pré-venda, já estão deixando o telemóvel que funciona, que é bom, só para ficarem, entre aspas, atualizados. Meu irmão, que isso? Você não precisa disso. Você não precisa de cair nessa corrente consumista. Você não precisa de colocar a sua vida baseada em bens materiais. Isso nunca vai te trazer felicidade plena. Isso nunca vai te deixar realmente atualizado. Que adianta você estar atualizado com o mundo e desatualizado das coisas espirituais? Por isso, temam ao Senhor. Voltem para os caminhos do Senhor. E Ele lhes mostrará um caminho mais excelente. E esse caminho é Jesus Cristo. Então Salomão ele continua falando. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Realmente, quando nós só estamos em busca daquilo que ainda nós vamos ter e não somos capazes de valorizar o que já temos, é pura vaidade. Porque nós estamos, querendo ou não, buscando um sentido nisso. E nós não vamos encontrar. Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. E sabe-se o que é o ser humano. E que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Quando aumentam as palavras, aumentam a vaidade. Quando aumenta a quantidade de bens, aumenta a vaidade. Ou seja, aumenta a falta de sentido. O Dr. Augusto Cury, ele fala uma frase muito interessante. Quando eu escutei isso, eu nunca mais esqueci. Que é o seguinte: miserável de verdade é aquela pessoa que precisa ter muito para sentir pouco. Esses são os miseráveis de hoje. As pessoas que buscam muito para ter pouco. Perceba, toda pessoa materialista, ela tem um vazio enorme emocional. E ela tenta preencher esse vazio de tudo quanto é forma, mas ela nunca vai conseguir. Porque a cura espiritual, a cura emocional, tudo isso está em Jesus Cristo. O melhor psicólogo, ele vai te mostrar
e vai te apontar o caminho. Mas o caminho de verdade é Jesus Cristo. Sempre o caminho vai dar em Jesus Cristo. O caminho da cura vai dar em Jesus Cristo. Então temam o Senhor e busquem seus caminhos, e Ele o recompensará com vida e vida em abundância. Qual é o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Salomão é sensacional porque aqui, sabe essa indagação que ele está fazendo aqui? Olha, pensa bem nessa pergunta para você entender quem é que Salomão está se referindo. Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como uma sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? O único que tem essa resposta é Deus. O único que sabe todos os dias da sua vida, como o pai de Salomão referiu em Salmos, é Deus. A Bíblia diz através de Salmos que Deus tem escrito todos os dias da tua existência. Se você quer encontrar de verdade aquilo que vai te satisfazer plenamente, se você quer encontrar um propósito de vida verdadeiro, esse propósito você só vai encontrar em Cristo, porque não há vida fora de Jesus Cristo. Quando você entende isso, você para de viver a vaidade, ou seja, viver uma existência apenas por existir. Viver uma existência sem propósito e sem sentido. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu, sendo bem sincero, essa é uma das aulas que eu mais amei de poder pregar para vocês, porque, sendo bem sincero, meus irmãos, é tão bom quando você pode compartilhar algo que Deus te dá. Isso te traz sentido, te traz propósito, te traz realização. Isso de verdade é sucesso. Sucesso não é você correr atrás de ouro, riquezas e reconhecimento humano. Sucesso é você saber que Deus ele te entrega algo nas suas mãos e você está sendo fiel àquilo que Ele te entregou. E quando você é fiel àquilo que Ele te entregou, pessoas são abençoadas. Que você possa ser abençoado, meu irmão, e possa colocar essa palavra em prática em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, que você possa ser próspero e não venha viver uma vida de vaidade, mas venha viver uma vida de propósito em Jesus Cristo. Deus abençoe. Até a próxima mensagem.